Capítulo 4 Dramas reencarnacionais. Seu próprio ambiente inclui bem mais do que você pode supor. Anteriormente, eu me referi a seu ambiente em termos de existência física diária e circunstância às quais você está presentemente conectado. Na verdade, você está ciente de muito pouco de seu amplo, muito intenso ambiente. Considere seu eu presente como um ator em uma peça. Uma difícil e nova analogia, mas adequada. A cena é estabelecida no século XX. Você cria as propriedades, os cenários, os temas. De fato, você escreve, produz e atua. Em toda a produção, você é qualquer outro indivíduo que atua na peça. Você está tão focado em seus papéis, no entanto, tão intrigado pela realidade que criou, tão entranhado nos problemas, nos desafios, nas esperanças e aflições de seus papéis particulares, que esqueceu que eles são suas próprias criações. Esse drama, intensamente comovente, com todas as suas alegrias e tragédias, pode ser comparado à sua vida presente, seu ambiente presente, ambos individuais e em massa. Mas há outras peças acontecendo simultaneamente, nas quais você tem uma parte a atuar. Essas têm seus próprios cenários, suas próprias propriedades. Elas ganham lugar em diferentes períodos de tempo. Uma pode se chamar, abre parêntese, a vida no século XX. A.D. No ano do Senhor, fecha parêntese. Outra pode se chamar, abre parêntese, vida no século XVIII, fecha parêntese. Ou, abre parêntese, nos anos 500 a.C., fecha parêntese. Ou, abre parêntese, no ano 3000 depois de Cristo, fecha parêntese. Você também cria essas cenas e atua nelas. Essas peças também representam o seu ambiente, o ambiente que cerca toda a sua personalidade. Entretanto, estou falando de sua porção, que está tomando parte nesta parte deste período particular. E essa porção particular de toda a sua personalidade está focada neste drama, no qual você não está ciente dos outros em que você também representa um papel. Você não entende sua própria realidade multidimensional. Portanto, ela parece estranha ou inacreditável quando eu lhe digo que você vive muitas existências de uma única vez. É difícil você se imaginar estando em dois lugares ao mesmo tempo, muito menos em dois ou mais lugares, ou em séculos. Agora, colocado simplesmente, tempo não é uma série de momentos. As palavras que você fala, os atos que você realiza, parece ganhar lugar no tempo, como uma cadeira ou mesa parece ocupar espaço. Essas semelhanças, entretanto, são uma parte das propriedades complicadas que você estabeleceu antecipadamente e com a cena que você precisa aceitar como real. 4 da tarde é uma referência bem acessível.
Você pode dizer a um amigo: eu o encontrarei às 4 da tarde na esquina, ou em um restaurante, para bebermos algo, ou para batermos um papo, ou para almoçarmos. E seu amigo saberá precisamente onde é e quando encontrará você. Isso acontecerá a despeito do fato de que 4 horas da tarde não tem um sentido básico, mas é um acordo mutualmente designado, um acordo de cavalheiros. Se você preferir, se você for ao teatro às 9 da noite, mas as ações da peça acontecem na manhã, então os atores são mostrados tomando seu café. Você aceita o tempo como um dado da cena. Você também finge que é de manhã. Cada um de vocês está agora envolvido numa produção muito ampla, na qual todos concordam com certas suposições básicas que servem à estrutura na qual a cena ocorre. As suposições implicam em que tempo é uma série de momentos após outros, em que um mundo objetivo existe, independentemente de sua própria criação e percepção dele, em que você é encapsulado dentro dos corpos físicos que vocês têm usado, e em que vocês estão limitados pelo tempo e espaço. Outras suposições, aceitas pelas mesmas razões, incluem a ideia de que todas as percepções vêm através de seus sentidos físicos. Em outras palavras, que todas as informações lhes vêm do nada, de fora, e de que nenhuma informação vem de dentro. Então, você é forçado a focar intensamente sobre as ações que pratica. Agora, esses vários jogos, esses pedaços periódicos de criatividade representam o que você chamaria de vida reencarnatórias. Todas elas existem, basicamente, de uma só vez. Aqueles que ainda estão envolvidos neste seminário altamente complicado e passional, chamado existências reencarnatórias, acham difícil ver além delas. Alguns descansando entre as produções, como foram, tentam se comunicar com aqueles que ainda estão representando suas partes no jogo, mas eles mesmos estão à deriva, por assim dizer, e podem ver apenas muito distantemente. As cenas parecem tomar lugar, uma após outra, e essas comunicações parecem intensificar a falsa ideia de que o tempo é uma série de momentos, acontecendo em uma linha singular a partir de um começo inconcebível para algum final igualmente inconcebível. Isso lhe leva a pensar em termos de progresso, bastante limitado, em termos individuais de sua espécie como um todo. Você pensa, vocês que têm considerado a reencarnação, bem, certamente a raça deve ter progredido mais que a Idade Média. Embora você tenha um grande temor de que não progrediu, ou você se vira para o progresso tecnológico e diz, ao menos progredimos nesse assunto. Você pode sorrir e pensar consigo mesmo que é um pouco difícil imaginar um senador romano se dirigindo às multidões através de um microfone, por exemplo.
os filhos deles assistindo a performance na televisão. Mas tudo isso é um grande erro. O progresso não existe mais nos termos em que você o considera do que no tempo. Em cada peça, ambos individuais e em massa, problemas diferentes são estruturados. O progresso pode ser medido em termos de maneiras particulares, nas quais aqueles problemas foram ou não resolvidos. Grandes avanços são feitos em certos períodos. Por exemplo, grandes ramificações apareceram que, a partir de seu ponto de vista, podem não ser considerados progressos. Em algumas peças, de um modo geral, os atores estão, cada um, trabalhando em uma porção de um grande problema que o jogo mesmo resolve. Embora aqui eu use a analogia de um drama, estes jogos são jogos de natureza altamente espontânea, nas quais os atores têm completa liberdade na estrutura do jogo, e garantindo essas suposições estabelecidas, não há repetições. Há observadores, como você verá mais à frente em nosso livro. Como em qualquer boa produção teatral, há um tema geral em cada jogo. Os grandes artistas, por exemplo, não emergiram de um tempo particular, simplesmente porque nasceram nele, ou porque as condições foram favoráveis. O jogo em si mesmo foi estruturado, baseado na verdade intuitiva, a qual você poderia chamar de forma artística, com qual vastidão de criatividade e extensão de resultados, que serviria para acordar as habilidades latentes em cada ator e também como modelo de comportamento. O período de renascença espiritual, artístico ou físico ocorre porque o intenso foco interior dos envolvidos no drama é direcionado àquelas finalidades. O desafio pode ser diferente em cada peça, mas os grandes temas são batizados para todas as consciências. Eles servem como modelos. O progresso não tem nada a ver com o tempo, mas com o foco psíquico e espiritual. Cada peça é totalmente diferente da outra. Não é correto, no entanto, supor que suas ações nessa vida são causadas por uma existência prévia, ou que você está sendo punido nesta vida por crimes de uma vida passada. As vidas são simultâneas. Sua própria personalidade multidimensional é tão dotada que pode ter estas experiências e ainda reter sua identidade. Ela é, claro, afetada pelas várias outras peças nas quais toma parte. Há uma comunicação instantânea e, se você preferir, um sistema de causa e efeito instantâneo. Essas peças dificilmente são sem propósito. Nelas, a personalidade multidimensional aprende através de suas próprias ações. Ela tenta uma variedade infinita de posturas, comportamentos padronizados, atitudes e provoca a mudança nos outros. Como resultado, a palavra resultado automaticamente infere em causa e efeito. A causa acontecendo antes do efeito. E isso é simplesmente um pequenino exemplo do poder de tais distorções e das dificuldades inerentes envolvidas com o pensamento verbal.
pois isso sempre implica em um esboço de linha singular. Você é o ser multidimensional, que tem essa existência, que cria e toma parte nestas cenas apaixonadamente cósmicas, por assim dizer, e somente porque você foca neste papel particular agora, que você identifica todo o seu ser como ele, e somente porque você foca nesse papel particular, agora que você identifica todo o seu ser com ele. Você estabelece esses papéis para si mesmo por uma razão, e a consciência está num estado de tornar-se, vir a ser, e assim esse eu multidimensional do qual falo não é uma estrutura psicológica completa e terminada. Ela também está num estado de vir a ser. Ele está aprendendo a arte da realização e tem consigo recursos criativos infinitos, possibilidades limitadas de desenvolvimento, mas ainda tem que aprender o significado de realização e precisa encontrar em si mesmo formas de trazer para a existência aquelas criações não mencionadas que estão dentro dela. Assim, ela cria variedades de condições nas quais operar e estabelece desafios próprios, alguns fadados a falharem em seus termos, ao menos inicialmente, porque ela primeiro precisa criar as condições que trarão novas criações relacionadas. E tudo isso é feito com grande espontaneidade e alegria limitada. Por esta razão, você cria muito mais ambientes do que percebe. Agora, cada ator atuando no papel, focado na peça, possui uma linha orientadora interior. Consequentemente, ele não é deixado abandonado em uma cena em que esqueceu sua própria criação. Ele tem conhecimento a informar que vem a ele através do que eu chamo de sentidos interiores. Consequentemente, ele tem outras fontes de informação, além das limitadas à produção. Cada ator sabe isso instintivamente, e há períodos estabelecidos e permitidos para que o interior jogue, no qual cada ator descansa, de forma a restaurar a si mesmo. Nesses períodos, ele é informado, através dos sentidos interiores, sobre seus próprios papéis, e ele percebe que ele é muito mais do que a autoaparência em qualquer peça. Neste período, ele entende que teve sua mão na escrita da peça e que é livre destas suposições que o oprimem, enquanto ele está ativamente concentrado nas atividades do drama. Esses períodos, é claro, coincidem com o seu estado de sono e condições de sonho, mas também há outras situações, quando cada ator vê bem claramente que ele está cercado pelas propriedades, e quando a visão dele, de repente, trespassa a aparente realidade da produção. Isso não significa que a peça não é real ou que não deve ser levada seriamente.
Isso significa encenar um papel importante. Cada ator tem que ele mesmo perceber, no entanto, a natureza de sua produção e sua parte nela. Ele tem que atualizar fora do confinamento tridimensional dos atos da peça. Há uma grande cooperação atrás de tais produções momentâneas, e ao atuar seu papel, cada ator primeiro se atualiza com a realidade tridimensional. O eu multidimensional não pode atuar dentro da realidade tridimensional até que se materialize uma porção de si mesmo dentro dele. Dentro desta realidade, ele traz ao seu redor todos os tipos de criatividade e desenvolvimento que não podem aparecer em outra forma. Ele precisa, então, impulsionar a si mesmo desse sistema, no entanto, através de outro ato, outra atualização da parte de si, mesmo que é tridimensional. Durante sua existência tridimensional, ele ajuda outros de maneira que eles não seriam ajudados, e ele mesmo é beneficiado e desenvolvido de modos que seriam impossível de outra maneira. O significado da peça está dentro de você. No entanto, é apenas sua porção consciente que atua muito bem, e ela está seguramente focada dentro das estruturas da produção. O propósito de qualquer vida está disponível a você. O conhecimento sobre a superfície do ego consciente que você conhece. Todos os tipos de sugestões e pistas também estão disponíveis. Você tem o conhecimento de toda a sua personalidade multidimensional à sua disposição. Quando você percebe que tem este conhecimento, lhe permite resolver os problemas ou enfrentar os desafios que você estabeleceu rapidamente em seus termos, e também áreas adicionais da criatividade pelas quais toda a cena ou produção pode ser enriquecida, como uma extensão. Então, o fluxo através do eu consciente que você permite as intuições e conhecimento do eu multidimensional. Até este ponto, não apenas você executa mais efetivamente seu papel na peça, mas também acrescenta nova energia, compreensão e criatividade à dimensão completa. Agora parece a você claro que você é a única parte consciente de si mesmo, pois você está se identificando com o ator nesta produção particular. As outras porções de sua personalidade multidimensional, nessas outras peças reencarnatórias, são também consciência. É porque você é uma consciência multidimensional. Você também é consciência em outras realidades ao lado dessas. Sua personalidade multidimensional, sua verdadeira identidade, o você real, é consciência de si mesma, como si mesma em qualquer destes papéis. Estes pedaços de período geralmente têm um propósito particular, pela mesma natureza da consciência. Ela procura materializar a si mesma em tantas dimensões quanto possível.
para criar a partir de si mesmas novos níveis de consciência, novas ramificações. Fazendo isso, ela cria toda a realidade. A realidade está sempre num estado de vir a ser. Os pensamentos que você tem, por exemplo, em seu papel de ator, ainda são completamente únicos e conduz a uma nova criatividade. Certos aspectos de sua própria consciência não poderiam ser preenchidos de outro modo. Quando você pensa em reencarnação, você supõe uma série de progressões. Ao invés disso, as várias vidas crescem do que seu eu interior é. Eles não são empurrados para você por alguma agência externa. Eles são um desenvolvimento material. Conforme sua consciência se abre e se expressa de muitos modos possíveis, isso não é restrito a uma vida tridimensional, nem é restrito às existências tridimensional sozinha. Sua consciência então assume muitas formas, e estas formas não precisam ser semelhantes a quaisquer outras, digamos, como uma largata que se transforma em borboleta. A alma ou entidade tem completa liberdade de expressão. Ela muda de forma para se adequar à sua própria expressão, e ela forma ambientes como estágios estruturados e mundos para se adequar a seus propósitos. Cada estrutura traz novos desenvolvimentos. A alma ou entidade é energia espiritual, altamente espiritualizada. Ela forma qualquer corpo que agora você usa e é o poderoso motivo atrás da sua sobrevivência física, pois dela você tira sua vitalidade. A consciência nunca é passiva, mas busca a criatividade incessantemente. A alma, no entanto, ou entidade, dota a realidade tridimensional e é o eu tridimensional com seus próprios atributos. As habilidades da entidade residem dentro do seu eu tridimensional. O eu tridimensional, o ator, tem acesso a essa informação e é a esses potenciais ao aprender a redescobrir sua relação com a entidade. O eu tridimensional aumenta o nível de compreensão, realização e criatividade. O eu tridimensional se torna mais do que ele conhece. Não apenas a entidade é fortalecida, mas porções dela, tendo sido atualizada na existência tridimensional, agora somada à mesma qualidade e natureza da existência. Sem essa criatividade, a vida planetária, em seus termos, sempre seria estéril.